Então bora revisar, pessoal. Como a professora disse, a gente vai revisar os assuntos da prova de amanhã, que vai ser probabilidade, ângulos e retas e triângulos, tá bom? A gente vai fazer só questões que vai abranger aí todos os conceitos que a gente viu durante todo esse mês, durante todas essas aulas, tá? Qualquer dúvida, vocês abram o microfone e perguntem, que o dia de perguntar é hoje. Primeira questão de probabilidade. Se você escolher aleatoriamente uma letra no alfabeto, qual a probabilidade de selecionar uma vogal? Fazendo uma recordação do que é probabilidade, de como a gente se calcula uma probabilidade, nós sabemos que a probabilidade ela é dada pelo quê? Ela é dada pelos casos, é a razão entre os casos favoráveis e o total de casos, tá? Então é assim que a gente calcula uma probabilidade. A gente pega o que a gente quer, coloca no numerador e o total de casos a gente coloca aí no denominador. Ou seja, ele quer que a gente escolha aleatoriamente uma letra no alfabeto e quer saber qual é a chance da gente tirar uma vogal dentro dessa escolha. Então, os casos favoráveis, né, são as vogais do alfabeto, ou seja, A, E, I, O e U. Ou seja, nós temos aí 5 casos favoráveis. E o total de letras do alfabeto romano que a gente utiliza, são 26, não é isso? O alfabeto ele possui 26 letras. E dentro dessas 26, 5 delas são vogais. Então, os meus casos favoráveis são 5 e o total de casos são 26. Então, a probabilidade de eu tirar uma vogal, né, dentre as letras do alfabeto é de 5 sobre 26. Certo? Dúvidas? Probabilidade é fácil, eu não tenho dúvida não. Ok. Segunda questão, de novo sobre probabilidade, tá? Escolhendo aleatoriamente um dia da semana, qual é a probabilidade de escolher uma segunda ou, esse ou é importante, tá bom, pessoal? Ou uma sexta-feira. Prestem bastante atenção nesse exemplo aqui. Novamente, eu vou repetir que probabilidade são os casos favoráveis, tá? Pelo total de casos. É assim que a gente calcula uma probabilidade. Neste caso, ele quer que a gente escolha aleatoriamente um dia na semana e está perguntando qual é a chance desse dia ser uma segunda-feira ou, veja bem, ou uma sexta-feira. Os casos favoráveis são a gente pegar aleatoriamente um dia na semana e esse dia ser segunda ou esse dia ser sexta. Então, quantos casos favoráveis eu tenho aí, pessoal? 2. 2 casos, né? 2. Porque é segunda ou sexta. E qual é o meu total de casos aí? Qual é o meu espaço amostral? 7. 7, não é isso? Porque a semana tem 7 dias. Logo, a probabilidade de eu escolher um dia aleatório na semana e esse dia ser segunda ou sexta é de 2 sobre 7. Tranquilo? Sem dúvida, né, gente? Você pode repetir bem para mim, por favor? Repito sim. A probabilidade ela é calculada pelo total de casos favoráveis dividido pelo total de casos, ok? É a razão entre o que a questão pergunta e o total de possibilidades possíveis. A questão pergunta se eu escolher aleatoriamente um dia qualquer na semana, sei lá, tu pega uma urna, coloca o nome dos dias da semana e joga dentro dessa urna. Então, qual é a probabilidade de tu meter a mão lá dentro dessa urna e tirar aleatoriamente, tá? Meteu a mão, tirou um papel. Qual é a chance de ser uma segunda ou uma sexta-feira? Tu vai escolher aleatoriamente entre os dias da semana e tá perguntando qual é a chance de ser uma segunda ou sexta-feira o dia que tu escolheu, certo? Como a probabilidade é os casos favoráveis, ou seja, o que a gente quer pelo total de casos, nós sabemos que, como nós queremos segunda ou sexta-feira, os meus casos favoráveis, o que eu quero que aconteça é que saia segunda ou sexta-feira. Ou seja, os meus casos favoráveis são 2. Por quê? Porque eu quero que saia um desses 2 dias. Ou sai segunda-feira, ou sai sexta-feira.
E o total de casos é todas as possibilidades possíveis. Uma semana não tem 7 dias? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, o meu total de casos vai ser os 7 dias. Vai ser um total de 7, ok? Eu quero que seja segunda ou sexta-feira dentro de um total de 7. E a probabilidade é casos favoráveis pelo total de casos. Ou seja, se eu tenho 2 casos favoráveis num total de 7, então a minha probabilidade é de 2 sobre 7. Ok? Clareou mais? Professor, Oi. então, por exemplo, assim, cai na prova essa questão. Eu posso colocar só 2 sobre 7, eu tenho que escrever tudo isso aí. Segunda, sexta, casos favoráveis e etc. Assim, não vou dizer que está errado, mas é louvável que você coloque os casos favoráveis e o total de casos, que eu preciso entender como tu chegou a esse raciocínio, tá bom? Então é importante que você coloque. Certo? Certo? Quem perguntou aí? Para depois, quando sair a questão aí, que a gente der pela metade ou der errado. Terceira questão, ainda sobre probabilidade. Eu sei que probabilidade é tranquilo, mas a gente precisa trabalhar todos os assuntos. E a última é o seguinte: qual é a probabilidade de escolher uma carta no baralho e essa carta não ser um ás? Essa carta, ela não ser um ás. Então, nós sabemos que um baralho ele é composto por 52 cartas, nas quais nós temos 4 naipes, com 13 cartas em cada uma delas. Nós temos o naipe de ouro, de paus, de copas e de espadas, não é isso? E dentro de cada um desses naipes nós temos as cartas de 1 a 10, além de valete, rei e rainha, não é? Então, ele quer saber qual é a chance de não ser um ás. Não é a gente pegar a mão no baralho e tirar um ás, não. É de não ser um ás, é da gente não tirar um ás. Então, veja bem. Vamos primeiro trabalhar com os casos não favoráveis. Esse tio aqui significa não, viu? Então, não F seria não favoráveis, ok? Então, quais são os casos que não são favoráveis? É a gente tirar um ás. Ou seja, vai ter aí o ás de paus, vai ter o ás de copas, vai ter o ás de espadas e vai ter o ás de ouros. Ok? Então, são 4 casos não favoráveis. O baralho, ele tem 52 cartas. Eu não quero tirar nenhum desses 4 ases. Então, os meus casos favoráveis agora vai ser dado por 52 menos esses 4 ases aqui que eu não quero tirar. Ou seja, os meus casos favoráveis são aí 48, tá bom? E o meu total de casos são 52, que são as 52 cartas que tem no baralho. Como a probabilidade ela é dada pelos casos favoráveis dividido pelo total de casos, então a probabilidade de eu não tirar um ás, veja bem, de eu não tirar um ás é de 48 sobre 52. Aqui a gente pode simplificar por 4, né, em cima e embaixo. Então a gente tem uma probabilidade aí de 12 sobre 13. Dúvidas? Dúvidas? Então, a probabilidade é basicamente isso: é eu entender quais são os casos favoráveis, e eu entender quais são os totais de casos e colocar eles numa razão, ou seja, colocar eles numa divisão, ok? Então, prestem bastante atenção, interpretem a questão e só colocar os casos favoráveis dividido pelo total de casos que vocês vão encontrar a resposta certa, tá bom, gente? Então, probabilidade encerrou, acredito que não tenha ficado dúvidas. O próximo assunto que a gente estudou foi a parte de ângulos e retas, né? Essa é bem complicada porque tem muito conceito e eu acho importante que vocês estudem os conceitos também. Eu trouxe só cálculo, mas os conceitos também são importantes porque sem eles vocês não conseguem responder as questões, tá? Então veja bem esse exemplo 4 aqui. O dobro da medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Qual é a medida desse ângulo? Então veja bem. Ele pergunta, né, sobre o valor de um ângulo qualquer. Eu não sei quem é esse ângulo, então eu vou chamar esse ângulo de x, tá bom? Ele diz que o dobro da medida desse ângulo é igual à medida do complemento dele. O que é complemento, pessoal? Dois ângulos, eles são complementares quando eles somam o quê?
Quando dois ângulos são complementares, eles somam quantos graus? Hein? 90. Isso. Quando dois ângulos são complementares, eles somam 90 graus. Ou seja, esse ângulo que eu quero saber, mais o complemento dele, é igual a 90 graus. Tá bom? É a primeira informação que a gente precisa guardar. Então, o dobro da medida desse ângulo é igual à medida do complemento dele. Ou seja, quando eu multiplicar esse ângulo por x, eu vou encontrar o complemento dele, que a gente chamou de y. Tá, mas quem é o complemento desse ângulo? O complemento desse ângulo nada mais é do que 90 menos o ângulo que a gente está procurando. Então, substituindo aqui, nós vamos ter que 2x é igual a 90 graus menos x, tá? Agora virou uma equaçãozinha do primeiro grau, a gente passa esse x para o outro lado com o sinal inverso. Fica 2x mais x igual a 90 graus. 3x igual a 90 graus, passo 3 dividindo, fica aí 90 graus dividido por 3. Logo, o valor desse ângulo é 30 graus, certo? Então é preciso que vocês saibam interpretar a questão, isso aqui a gente aprendeu lá em equação, e que vocês saibam o que é um ângulo complementar. Dois ângulos são complementares quando eles somam 90 graus, ok? Dúvida nessa questão aí? Não. Não. Bora pra frente. Próxima questão. Dois ângulos são suplementares e suas medidas são expressas por x sobre 2 mais 25 graus e 2x menos 10 graus. Qual é o valor de x? Então, a gente tem um ângulo que mede x sobre 2 mais 25 graus e um outro que mede 2x menos 10 graus. Ele quer saber qual é o valor de x. Então, a chave para a gente resolver essa questão é saber o que são ângulos suplementares. Quando dois ângulos são suplementares, eles somam quanto, pessoal? 180 graus. 180 graus. Então, quando a questão fala que dois ângulos são suplementares, isso significa que eles somam 180 graus, tá? Isso significa o quê? Que se eu pegar o ângulo que mede x sobre 2 mais 25 graus e somar ele ao ângulo que mede 2x menos 10 graus, isso significa que eu vou obter 180 graus. Porque estes dois ângulos são suplementares. Então, se eu somo os dois, eu obtenho 180 graus. Isso é regra, tá bom? Então aqui virou uma equaçãozinha do primeiro grau, a gente só faz resolver. Primeiro a gente tira os parênteses, ó. X sobre 2 mais 25. Aí mais com mais fica mais 2x, mais com menos fica menos 10 graus. Isso aqui igual a 180 graus. Aí a gente soma os semelhantes, ó. X sobre 2 mais 2x mais 25 graus menos 10 graus igual a 180 graus. Tá bom? Vou passar aqui para esse lado de cá. Aí vai ficar assim. X sobre 2 mais x. A gente tira o MMC entre esses dois aqui. Então, a gente vai obter aí. A gente vai obter aí, ó. Passo 2 aqui, multiplicando, fica x mais 2 vezes 2x fica 4x sobre 2. Aí mais 25 menos 10 fica mais 15. Isso aqui igual a 180 graus. Aí x mais 4x fica 5x sobre 2. Esse mais 15 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 180 menos 15 graus. Ou seja, 5x sobre 2 é igual a 170, tira 5, 165 graus. Certo? Passar aqui para o outro lado. 5x sobre 2 igual a 165 graus. Aí, aqui a gente pode multiplicar os meios pelos extremos. A gente lembra lá de proporção, né? Que a gente pode multiplicar cruzado, porque isso aqui é uma igualdade. Ou seja, eu vou ter que 5x é igual a 165 graus vezes 2. Então, 5x vai ser igual aí, deixa eu fazer bem aqui,
2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12, com 13 vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 330 graus. Então x vai ser igual aos 330 graus dividido por 5. Então eu vou obter que x vai ser igual 33 por 5 dá 6, que dá 30, 3 o 0, dá 6 de novo. X igual aí a 66 graus. Certo, pessoal? Ficou dúvida? Como resolver essa questão aí? A gente tinha dois ângulos, um que media x sobre 2 mais 25 graus e outro que media 2x menos 10 graus. Eles dois são suplementares, então a soma deles dois tem que ser igual a 180 graus. Aí a gente cai numa equação do primeiro grau e só resolve ela, colocando tudo que é x do lado esquerdo e tudo que não tem x para o lado direito. E aí vai trabalhando algebricamente, como a gente aprendeu lá em equação do primeiro grau, e chega em x igual a 66 graus, que é o resultado da questão. Tranquilo, gente? De boa? Dúvida? Quer que eu faça o cálculo de novo? Acho que não precisa, né? O importante é vocês saberem que esses dois ângulos são suplementares, ou seja, que os dois juntos somam 180 graus. De resto é só cálculo braçal mesmo. Tranquilo, gente? A parte de ângulos aí. Tá, normal. Ok. Agora a gente passa para a parte de ângulos ainda, entre ângulos e retas, mas agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com o conceito de retas também. Que a questão de exercício 6 diz o seguinte: determine os valores de x e y, a e b na figura. Então a gente tem x e y aqui, nessa parte de cima, e a e b aqui nessa parte de baixo. A e b em verde, x e y em amarelo, né? Y está em amarelo e x está em azul. Então a gente vai começar a trabalhar os conceitos de ângulos aqui. Veja bem, vamos começar aqui com x e y. Aqui nesse vértice, ó, a gente tem que eles são, um está do lado, que é o ângulo x, e o outro aqui está do outro lado, que é o ângulo de 45 graus. Quando nós temos dois ângulos, na qual um está do lado e o outro está do outro aqui, do mesmo vértice, ambos saem do mesmo vértice, um está oposto ao outro, nós dissemos que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, o ângulo x e o ângulo de 45 graus, eles são opostos pelo vértice. O que isso significa, pessoal? Qual é a relação entre dois ângulos que são OPV? São opostos pelo vértice. Lembra lá da aula de retas? Esses dois ângulos eles têm uma relaçãozinha, eles sendo OPV. Qual é a relação entre eles? Dois ângulos que são opostos pelo vértice são iguais? Isso. A gente chama de congruente, tá? Mas iguais serve também. Ou seja, o ângulo x e o ângulo 45 graus, eles são OPV, então isso significa que eles são congruentes. Dessa forma, eu concluo que x é igual a 45 graus. Já matei x. Perceba outra coisa agora. X e y são dois ângulos que são consecutivos. Percebe que o x é seguido do y, aqui ó. O x é seguido do y e ambos, ó, tem esse lado em comum. Esse lado aqui é o ângulo x, ó, daqui para cá é o ângulo x e daqui para cá é o ângulo y. Então, quando eu tenho dois ângulos que possuem um lado em comum, esses dois ângulos são consecutivos e ângulos consecutivos são suplementares. Então, quando eu pegar o x e somar com o y, eles têm que somar obrigatoriamente 180 graus. Isso implica dizer o quê? Que o ângulo y vai ser igual a 180 graus menos o ângulo x. O ângulo x nós achamos, ele mede 45 graus. Então, o ângulo y vai ser igual a 180 graus menos os 45 graus do ângulo x. Ou seja, o ângulo y vai medir aí 140 tira 5, 135 graus. Certo? Tranquilo, né? Então a gente achou x, sabendo que eles são OPV, achou y, sabendo que eles são suplementares. Agora a gente vai procurar o A e B. Tá aqui, ó.
Aí, assim como x e 45 graus são OPV, A e B também são OPV, ó. Tá vendo esse vértice aqui? A tá de um lado, aqui, ó, e B tá do outro lado, aqui embaixo. Ou seja, se os dois são OPV, significa que o ângulo A é igual ao ângulo B. E o ângulo A e o ângulo de 90 graus são consecutivos, ó, tá vendo? Ó? O ângulo A, ele é aqui, e o de 90 graus, ele é aqui, ó. Então, se eles têm esse lado aqui em comum, eles são consecutivos. E se eles são consecutivos, eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Então, deixa eu ver se eu deixei um espacinho, deixei. O ângulo A somado ao ângulo de 90 graus tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo A ele vai ser igual a 180 graus menos 90 graus. Então, o ângulo A é igual a 90 graus. E como A e B são opostos pelo vértice, A é igual a B, então se A é igual a B, A mede 90 graus, então B também vai medir 90 graus, tá? Respondendo a questão, x mede 45 graus, y mede 135 graus, A mede 90 graus e B também mede 90 graus. Tá bom, gente? Então vocês percebem que é mais conceitos do que cálculo. Vocês têm que saber o que, é que são ângulos suplementares, vocês têm que saber o que, é que são ângulos opostos pelo vértice, tá? Então é importante que vocês saibam estes conceitos, porque sem eles vocês não vão conseguir responder esse tipo de questão. Não tem conta, basta que a gente saiba todas as definições. A gente viu que x e 45 são OPV, a gente viu que A e B também são OPV e que x e y são suplementares. E se A e B são OPV, então A é igual a B, sendo que A é suplemento do ângulo de 90 graus, que está aí do lado. Tá bom, gente? Retas paralelas cortadas por uma transversal. A gente passou horas nesse assunto aqui na aula da semana retrasada, até me cansei de falar sobre isso aqui. Na figura a seguir, as retas R, S e T são paralelas, né? R é paralela a S e S é paralela a T, e R e T também são paralelas. Nessas condições, determine a medida de X. O ângulo X está bem no meio, entre R e T. Está aqui a reta R, está aqui a reta T e o X está aqui. Percebe que essa reta, a reta S, ela corta esse ângulo X em duas partes. Ó. Tem uma partezinha aqui e tem uma parte maior aqui. Uma partezinha menor em cima e uma partezinha menor embaixo. Nós não conseguimos fazer as associações entre os ângulos utilizando as três retas, então a gente vai trabalhar utilizando duas a duas. Primeiro R e S e depois S e T. Veja bem, este primeiro ângulo aqui eu vou chamar ele de X1 e esse segundo ângulo aqui de baixo eu vou chamar ele de X2, de forma que o ângulo X ele é igual à soma das medidas de X1 mais de X2. Isso é claro, né? Porque se eu juntar o X1 com o X2 eu obtenho o valor do ângulo X, tá bom? Então primeiro a gente trabalha aqui com a relação entre a reta R e a reta S, tá? Esquece essa parte aqui de baixo, onde está o T, ó, esquece isso aqui a gente não vai trabalhar agora. Quero que vocês olhem aqui, ó, para o X1, para a reta R e para a reta S. Nós temos o ângulo X1 aqui do lado esquerdo dessa reta transversal e temos um ângulo de 160 graus aqui também do lado esquerdo e na parte interna dessa reta transversal entre R e S. Quando nós trabalhamos com retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente precisa estabelecer alguma relação entre esses ângulos. Aí vocês vão lembrar daqueles conceitos que nós vimos entre ângulos correspondentes, entre ângulos alternos, externos e internos, e entre ângulos colaterais, também internos e externos. A pergunta é: o ângulo X1 que está aqui do lado esquerdo na parte de baixo da reta T e o ângulo de 160 graus que também está na parte interna e do lado esquerdo da reta T, qual é a relação entre esses dois ângulos? Eles são ângulos colaterais, eles são ângulos alternos
ou eles são ângulos colaterais? O que é que vocês acham? Perceba, ambos estão do mesmo lado, estão na parte de dentro, entre a reta S e a reta T. Ambos estão no mesmo lado da reta transversal, do lado esquerdo, e estão na parte interna entre a reta R e a reta S. Procurem nas suas anotações qual é a relação entre esses dois ângulos. Se eles são correspondentes, se eles são alternos, se eles são colaterais. E aí, o que é que vocês acham? Laterais. São colaterais, não é isso? Colaterais alternos ou internos? Desculpa, colaterais internos ou externos? Internos. Colaterais internos, é porque ambos estão entre as retas S e T. Ou seja, se o ângulo 160, né, e o ângulo x1 são colaterais internos, qual é a relação entre eles? Entre x1 e 160. Cada um deles tem uma relação, né? Se dois ângulos são correspondentes, eles são isso. Se os dois ângulos são alternos, eles são isso. E se dois ângulos são colaterais, eles são isso. Então, dois ângulos colaterais internos são o quê? Qual é a relação entre eles? Entre o 160 e o x1. Se eles são colaterais internos, eles são o quê? Suplementares, não é isso? Isso. Então, se eles são suplementares, significa que eles somam o quê? 180 graus. Exatamente. Então, o ângulo de 160 graus somado ao ângulo x1, eles são suplementares, ou seja, eles somam 180 graus. Então guardem isso. Ângulos colaterais, internos ou externos, são suplementares. E como x1 e 160 são colaterais, então eles somam 180 graus. Tá? Logo, o ângulo x1 vai ser igual a 180 graus menos 160 graus. Logo, o x1 vai ser igual a 20 graus. Beleza, a gente já tem metade do ângulo x, vamos dizer assim. Agora a gente vai trabalhar com a outra relação. Com a relação entre a reta S e a reta T, aqui na parte de baixo. Esqueçam isso aqui a gente já resolveu. Então o negócio é aqui. Tem a reta S aqui, tem a reta T aqui, tem um ângulo x aqui do lado esquerdo e na parte interna entre as retas S e T. E temos o ângulo de 70 graus. Veja bem aqui do lado direito da reta transversal, na parte interna das retas S e T. A pergunta é, qual é a relação entre esses dois ângulos? Um está do lado esquerdo, outro está do lado direito. Ambos estão na parte interna das retas S e T. E aí, o que é que vocês acham que eles são? Eles são colaterais, eles são alternos ou eles são correspondentes? Alternos? Colaterais eles não podem ser, né? Isso o menino já respondeu, eles são alternos. Eles não poderiam ser colaterais porque colaterais tem que estar do mesmo lado, né? E como está um do lado esquerdo e o outro do lado direito, e ambos estão na mesma região, ou seja, na região interna, esses dois ângulos eles são colaterais. Colaterais o quê? X e 70 graus. São colaterais o quê? Desculpa, são alternos o quê? Internos ou externos? Internos. Isso. Eles são ângulos colaterais internos. Desculpa, são ângulos alternos internos. Eita! Então, se esses dois ângulos são alternos internos, x e 70 graus, isso significa que tem uma relação entre eles. Então, qual é a relação entre ângulos que são alternos internos? Qual é a relação entre o ângulo x e o ângulo de 70 graus? Eles são congruentes. Perfeito. Eles são congruentes. Então isso significa o quê? Que se o ângulo x é congruente ao ângulo de 70 graus, então x mede 70 graus. Tá? X não, x2. X2 mede 70 graus. Ou seja, temos a outra metade do ângulo x. Logo, nós estamos aptos a responder a questão. Lá no começo nós determinamos que x ia ser igual à soma do ângulo x1 mais o ângulo x2. Então o ângulo x vai ser igual a 20 graus, que é a medida do ângulo x1, mais 70 graus, que é a medida do ângulo x2. Logo, o ângulo x vai ser igual a 90 graus. Tranquilo? Não tem cálculo, pessoal, é só os conceitos teóricos, é só vocês conseguirem identificar o que é alterno, o que é interno, ou o que é colateral, o que é correspondente, tá? O que é OPV.
certo? Então x mede em 90 graus, tá? 160 e x1 são colaterais internos, x2 e 70 graus são alternos internos. Então ângulos alternos são congruentes, ângulos colaterais são suplementares e ângulos correspondentes também são congruentes. É isso que vocês precisam saber. Ok? A parte de ângulos e retas também é isso que a gente tem que lembrar. Não vai ter nada diferente na prova, a não ser essa questão aí de retas paralelas e de ângulos suplementares e complementares e de ângulos opostos pelo vértice. E a gente vai para o último assunto, que foi o que foi estudado semana passada, que é o assunto de triângulos. Aí o assunto de triângulos tem duas questões também, e a primeira é a questão da Universidade Federal do Amazonas, que diz o seguinte: os ângulos de um triângulo medido em graus são 3x menos 36 graus, 2x mais 10 e x mais 20 graus. O maior ângulo mede... Vocês precisam lembrar daquela relação entre os ângulos internos de um triângulo. Os ângulos internos de um triângulo sempre, mas é sempre, é obrigatório, eles sempre vão somar 180 graus. Sempre, 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 a medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas isso é sempre, não tem exceção. Então, se eu tenho três ângulos, nos quais um mede 3x menos 36 graus, o outro mede 2x mais 10 graus e o outro mede x mais 20 graus, quando eu somar esses três ângulos, eles têm que obrigatoriamente somar 180 graus, porque eles são os ângulos internos de um triângulo, tá bom? Ou seja, tira do parênteses aqui, para a gente poder cair numa equaçãozinha do primeiro grau. Aí a gente vai achar o valor de x, substituir em cada um desses ângulos para poder saber qual deles é o maior. Daí fica, organizando os termos semelhantes, ó, 3x mais 2x mais x menos 36 graus mais 10 graus menos 20 graus, tudo isso aqui igual a 180 graus. Então 3x mais 2x, 5x mais x, 6x, aí vai ficar, ou desculpa, aqui é mais, né, x mais 20, aqui vai ficar 10 mais 20 dá 30 graus, então fica menos 36 graus mais 30 graus igual a 180 graus. Aqui vai ficar 6x menos 36 mais 30 menos por mais dá menos 6 graus igual a 180 graus. Deixa eu passar aqui para o outro lado. 6x menos 6 graus igual a 180 graus. Aí esse 6 que está subtraindo passa para o outro lado somando. Então fica 6x igual a 180 graus mais 6 graus. Então x é igual a 186 graus dividido por 6. Então x daí, deixa eu ver aqui na minha colinha. X dá 31. Então x é igual a 31 graus. Essa aqui é a resposta? Não, ele quer saber a medida do maior ângulo, tá? Então a gente vai substituir x lá nos três ângulos para poder saber qual deles é o maior. Então o primeiro mede 3x menos 36 graus. Então esse ângulo é a mesma coisa que 3 que multiplica 31 graus menos 36. Então isso aqui vai ser igual 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 93 graus menos 36 graus. Então esse primeiro ângulo mede aí 57 graus. O segundo mede 2x mais 10. Então 2x mais 10 graus, ele é a mesma coisa que 2 que multiplica 31 graus mais 10 graus. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 62 mais 10 graus. Então ele vai ser igual aí a 72 graus. E o último ângulo, que mede x mais 20, ele vai ser dado por 31 graus mais 10 graus, ou mais 20 graus.
Então ele vai ser igual a 51 graus. Beleza? Qual desses é o maior? Esse aqui, né? Que mede 72. Logo, respondendo a questão, o maior ângulo mede 72 graus. Questão muito simples também, basta que a gente saiba sobre a regra dos ângulos internos de um triângulo. Ele sempre tem que somar 180 graus. Se não somar 180 graus, esses ângulos internos não são de um triângulo. Tá bom, gente? Ficou dúvida aí nessa questão sobre triângulo, sobre os ângulos internos de um triângulo? Ele obrigatoriamente tem que somar 180. Então, quando nós juntarmos esses três ângulos, eles vão medir 180 graus. Tá? Então, a gente achou x, substituiu no valor de cada um deles para poder encontrar o maior. E o maior media 72 graus. Ok? Última questão da nossa revisão sobre o assunto de triângulos, que pergunta: dois lados menores de um triângulo medem 22 centímetros e 37 centímetros. Qual é a medida inteira máxima que o maior lado desse triângulo deve ter? A Tabata ensinou para vocês, lá na aula de triângulos, o seguinte. Eu vou desenhar aqui um triângulo, tá? Vocês considerem a escala e tudo mais. Um deles mede 22, o outro mede 37. E tem um terceiro lado, que é o que eles querem saber, que é o maior lado, querem saber quanto é que esse lado mede. Tá? Vamos dizer que esse lado mede x. Então nós vamos lembrar da condição de existência de um triângulo, da desigualdade triangular, na qual diz que dois lados de um triângulo somado devem ser obrigatoriamente maior do que o terceiro lado. Se eu pegar qualquer dois lados de um triângulo e somar eles dois, eles têm que ser o maior do que o terceiro lado. Porque se isso não acontecer, não é um triângulo. Não é possível construir um triângulo na qual dois lados somados não são maiores do que o terceiro lado. Isso significa o quê? Que se eu pegar o lado que mede 22 e somar o lado que mede x, ele tem que ser maior do que 37 graus. Da mesma forma que, se eu pegar o lado que mede 37 graus e somar com esse lado que mede x, ele tem que ser maior do 22 graus. Ou 22 graus não, desculpa, 22 centímetros. Assim como, se eu pegar o lado que mede 22 centímetros e somar o lado que mede 37 centímetros, isso aqui tem que ser maior do que o lado que mede x centímetros. E é a partir aqui dessa última desigualdade que nós vamos resolver a questão. Ou seja, este lado aqui, ele precisa obrigatoriamente ser menor do que a soma entre 22 mais 37 centímetros. Ou seja, isso aqui dá 7, 9, 59. Tá? Então esse lado ele precisa ser obrigatoriamente menor do que 59 graus. Então qual é o maior número inteiro menor do que 59? Ele não pode ser 59 e ele não pode ser maior do que 59. Então qual é o maior lado que esse número pode ter? Qual é o maior número que esse lado pode assumir? O tamanho. É o maior número inteiro menor do que 59. Qual é? 58. Exatamente. 58? Exatamente. Então x mede aí 58 centímetros, tá? Então 58 centímetros é o maior tamanho que esse lado pode assumir. Por quê? Porque quando eu somo 22 com 37, dá 59. E pela condição de existência do triângulo, pela desigualdade triangular, este lado que mede x, ele não pode ser maior do que 59. Porque se for maior do que 59, se for igual a 59, não vai ser um triângulo. Certo? Então 58 centímetros é o maior lado, né, o tamanho máximo possível que esse triângulo aí pode assumir. Máximo inteiro. Tá bom, gente? Então a revisão era isso. Vocês ficaram com dúvida em alguma questão sobre probabilidade, sobre ângulos e retos ou sobre triângulos? Vocês estão prontos para fazer a prova de amanhã?